de onde veio, teu belo jeito sempre novo e verdadeiro. Eu fiz brotar em ti desde o materno seio essa vontade de mudar o mundo inteiro. Estou aqui, meu Senhor, sou jovem, sou teu povo. Eu tenho fome de justiça e de amor. Quero ajudar a construir um mundo novo. Estou aqui, meu Senhor, sou jovem, sou teu povo, para formar a rede da fraternidade e um novo céu, uma nova terra, tua vontade. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. É com grande alegria e esperança que a Igreja do Brasil convida você a participar da campanha da Fraternidade de 2013 sobre a juventude. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos jovens, a Igreja Católica, todos os anos, no tempo precioso da Quaresma, nos apresenta uma realidade para ser refletida, rezada, transformada. Neste ano, iluminados pelo crucificado ressuscitado, vamos refletir em todas as nossas comunidades o tema Fraternidade e Juventude, tendo como lema, eis-me aqui, envia-me. Desejamos compreender a realidade em que vivem nossos jovens, os conflitos, as alegrias, as esperanças, a violência que sofrem, a participação na vida e serviço dentro da igreja e a cultura mediática em que vivem. A campanha da Fraternidade convoca todas as forças vivas da igreja para um diálogo aberto com os jovens, para que haja uma compreensão da cultura dos mesmos e suas linguagens, favorecendo assim uma aproximação mais afetiva e efetiva com eles, num renovado processo de uma grande evangelização. Como é significativo que os jovens evangelizem os jovens. Aos nossos jovens, repito o convite de Jesus, vem e segue-me, para provocar a bela resposta que encontramos no profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me. A campanha da Fraternidade desse ano propõe um audacioso objetivo geral: acolher os jovens no contexto de mudança de época, propiciando caminhos para seu protagonismo no segmento de Jesus Cristo, na vivência eclesial e na construção de uma sociedade fraterna fundamentada na cultura da vida, da justiça e da paz. Os objetivos específicos delineiam o caminho por onde as pastorais da Igreja do Brasil caminharão com os jovens. Propiciar aos jovens um encontro pessoal com Jesus Cristo, a fim de contribuir para a sua vocação de discípulo missionário e para a elaboração de seu projeto pessoal de vida. Possibilitar aos jovens uma participação ativa na comunidade eclesial que lhes seja apoio e sustento em sua caminhada, para que eles possam contribuir com seus dons e talentos. Sensibilizar os jovens para serem agentes transformadores da sociedade, protagonistas da civilização do amor e do bem comum. Grandes são as esperanças da campanha da Fraternidade desse ano, que se realiza num contexto muito especial, como é o do Ano da Fé e da Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude está sendo, desde o seu início, desde que o Papa João Paulo II pela primeira vez convocou a juventude, e será sempre, em toda a sua história, um grande momento de revitalização da igreja, de reevangelização da igreja. A Jornada Mundial da Juventude é um caminhar da igreja, que teve início lá em 1984 e vai seguir levando essa força juvenil, essa vibração juvenil a toda a igreja. Por onde ela já passou, por onde ela passará, a jornada sempre será essa presença de vida, de alegria, de entusiasmo. E ela promove algo que é muito importante, um intercâmbio cultural e de fé dessa juventude tão bonita. São jovens do mundo inteiro que em cada jornada se encontram e celebram essa alegria de serem jovens cristãos, de serem jovens de Deus, de viverem uma experiência de fé. Acho que todo lugar onde a jornada já passou e por onde ela passará, tenho certeza disso, ela deixará uma semente de vida nova na igreja. Ela há de
revolucionar, no sentido bom da palavra, ela há de revitalizar, de trazer vida nova a toda a igreja. Para se aproximar afetiva e efetivamente dos jovens, a Igreja do Brasil se pergunta: como vive hoje a juventude brasileira? Quais são suas características culturais, anseios, expectativas e temores? o que está transformando a mentalidade dos jovens? Como a exclusão social atinge a nossa juventude? Como tem sido a vida familiar e o convívio dentro de casa? E o perigo das drogas? Qual a influência das novas tecnologias de comunicação na vida dos jovens? Como a igreja, e particularmente a pastoral juvenil, vai enfrentar estes desafios? É o que você vai aprofundar no texto base da campanha da Fraternidade e nesse DVD produzido pela CNBB e Paulinas Multimídia. A campanha da Fraternidade 2013 convoca a todos a refletirem sobre o tema da juventude no atual contexto sociocultural à luz do Evangelho. A seguir, ouviremos especialistas da área da juventude, para que nos ajudem a compreender características de nossos jovens. O professor e pesquisador Jorge Cláudio Ribeiro nos fala sobre quem é o jovem e o que ele deseja ser nessa nova fase de sua vida. Primeiro, os jovens quem são? Quem é o jovem? Primeiro, é alguém que vive mais do presente do que alguém que se prepara para o futuro. Ele é alguém que recebe um prestígio enorme de forças monumentais, como a mídia, o consumo, né? E ele tem uma visão internacional, mais do que local. O que o jovem quer? O jovem quer encontrar os seus iguais, a sua galera, ele quer se encontrar através dos outros. Ele quer experimentar, no entanto, é um experimentador de tudo, inexperiente. 3, ele quer escolher, afirmar sua autonomia, afirmar sua liberdade e a sua individualidade. 4, ele quer participar da sociedade. E daí vem querer mudar o mundo, querer justiça social, querer manifestar um certo heroísmo, um forte senso ético e utópico. E ele quer brilhar, quer ser reconhecido, quer ser valorizado. No entanto, ele ainda é um ser dividido, vulnerável, angustiado, oscilante. Então, o jovem tem esses dois aspectos. A antropóloga e escritora Silvia Borelli nos apresenta os fatores que estão provocando mudanças profundas na vida e comportamentos dos jovens de hoje. Se pensarmos hoje naquilo que seria a condição juvenil e as principais transformações que afetam os jovens hoje, temos que claramente refletir sobre as condições históricas, o contexto social, político, cultural em que estes jovens estão inseridos. E claramente vamos ter aí dois elementos que são fundamentais. A questão da aceleração e da compressão do tempo em que vivem esses jovens e, ao mesmo tempo, a dimensão do espaço, aqui, agora, próximo e distante, no mesmo momento. Isso eu acho que é uma coisa fundamental para pensar a condição dos jovens. Por outro lado, acho que temos também aquilo que seria a perspectiva dos jovens serem aqueles que mais rapidamente absorvem todos os processos de transformação e mais rapidamente criam essa tensão que separa diferentes gerações. Acho que não dá para pensar nas condições juvenis sem claramente pensar nisso que seria o contexto de profundas mudanças culturais que tem na sua base aquilo que seriam os processos de convivência, de troca e de inserção dos jovens no contexto das culturas digitais. Acho que isso é um elemento fundamental para pensar as transformações hoje dos jovens. Ao mesmo tempo, acho que temos que analisar
o fato de que, neste momento da sociedade, há uma perspectiva de que o modelo tenha que ser: sejam todos jovens, potentes, belos. E isso é um modelo que não pega apenas a juventude, mas pega a todas as gerações. Crianças com necessidade de assumir rapidamente, queimando etapas, aquilo que seria um modelo juvenil. E a geração dos mais velhos, com certeza, querendo estancar, puxar o breque do tempo para aquilo que seria a possibilidade de continuar respondendo por este modelo. Acho que a grande exigência desse modelo de juvenilidade seria para as outras gerações o desafio, a demanda. Tenham uma mudança na sua ordem de percepção e sensibilidade. Uma mudança que faça com que todos sejamos capazes de aprender o mundo, aprender, exercitar, tudo ao mesmo tempo. O que está sendo demandado é que sejamos simultâneos, que a nossa percepção seja capaz de abarcar o mundo por simultaneidade. Para entender os jovens, nada melhor que escutar os próprios jovens sobre o modo como eles vivem e sentem a sua própria realidade. Eu ouço as pessoas mais velhas falando que a vida delas era mais fácil, né? Que era um pouco mais tranquila. Mas ao mesmo tempo é interessante, né? Você tem a oportunidade de fazer coisas diferentes e talvez de causar um impacto maior. Eu acredito que assim, as mudanças acontecem, mas os valores me assustam um pouco, as mudanças de valores da sociedade. Eu acredito muito nos valores, as pessoas precisam ter uma espiritualidade, e cada vez eu vejo as pessoas mais distantes disso. Jesus passou para nós uma mensagem e hoje em dia as pessoas não escutam mais isso. Então, cada um é o seu próprio Deus, vamos pensar assim, cada um acha que é certo qualquer coisa e acabam deturpando valores de família, de relacionamento. Eu acho que é assim, acho que se a gente sempre pensar como Jesus faria, como Jesus pensaria, eu acho que a coisa seria diferente. As mudanças culturais e as transformações sociais repercutem sobre as pessoas e as instituições, como a família, a escola, a igreja, que se encontram fragilizadas e fragmentadas. Como a igreja se posiciona frente aos jovens de hoje? A igreja reconhece o forte impacto que a mudança de época está exercendo na formação dos jovens e assume o desafio de realizar uma nova pastoral juvenil. Por isso, todas as pessoas envolvidas na pastoral juvenil necessitam conhecer e compreender em profundidade os anseios e as expectativas dos jovens. Eu acho que a juventude, não só no Brasil, mas na América Latina, em boa parte do mundo, vive uma crise muito grande com relação aos valores éticos, né, e às questões sociais e políticas. Aqui no Brasil e em boa parte da América Latina, a gente tem altos índices de mortalidade juvenil, né, é o jovem que mata e é o jovem que morre, aqui, especialmente aqui no Brasil. E a gente tem uma situação de uma falta de perspectiva para a maioria dos jovens que estão muito inseridos num contexto, né, de um futuro desesperançoso e atrelado ao consumismo, né, e à necessidade, uma certa exigência da sociedade para que ele tenha sucesso, né, para que ele seja uma pessoa de muitas posses. Então, eu acho que estimular ou fazer a discussão com os jovens sobre a questão social, ética e política, onde ele está inserido, pensar sobre a forma como a responsabilidade dele se dá com relação ao futuro da nossa sociedade, com relação ao futuro do nosso país, eu acho importantíssimo, né? Acho que as igrejas, as universidades precisam fazer essa discussão com os jovens, né? Se é que a gente quer ter uma juventude sadia e um futuro também sadio. Os jovens mesmos nos ajudam a compreender como são suas experiências de fé e vida. A fé é extremamente importante porque no nosso dia a dia surgem muitos obstáculos, muitas coisas, a gente não sabe o que acontece no dia de amanhã. Então, se eu não estiver firme na fé, com a base numa força maior, eu não suporto as dificuldades da vida. Eu creio em Deus, sim. Eu sou um cara de muito mais fé do que antes, na minha vida das drogas. Eu frequentava a igreja, né? Sou católico, era católico praticante até então, até a minha adolescência, fiz primeira comunhão, mas não conhecia Deus na sua essência, né? Não acreditava tanto na intercessão dele na minha vida.
Os jovens expressam com serenidade sua visão pessoal de Deus e seus diferentes modos de viver a fé numa cultura nova e até diferente daquela de seus pais. Não, eu não tenho religião, eu já fui de religião, mas hoje em dia eu prefiro acreditar que as pessoas vão fazer o melhor possível e que eu tenho que tentar fazer o meu melhor e não preciso da justificativa para tentar fazer o meu melhor, para tentar ser bom. Eu acho que cada um tem uma forma de expressar a fé e assim, eu expresso minha fé com bastante intimidade, então eu gosto de falar como se fosse uma coisa bem próxima de mim e não assim de um jeito muito complicado e tal, é uma coisa bem íntima. Eu acredito que o universo tem energias. Os jovens desejam um novo modo de ser igreja, mais voltado ao evangelho, não uniformizado, mas plural, dinâmico e aberto. Eu acho que para mostrar o rosto da igreja de Jesus Cristo para o jovem, nós sempre temos que nos mirar naquela experiência que Jesus Cristo fez com aqueles 12 homens lá. A experiência de um grupo de amigos que senta ao redor de uma mesa e partilha do pão, partilha da palavra, partilha da vida, com muita sinceridade, com muita clareza e no desejo de estarem inseridos. Então, inseridos na realidade do outro. Então a grande necessidade de nós, juventude da igreja, dos padres, dos bispos, é ter esse desejo de chegar, de se aproximar do jovem, olhar nos olhos e falar de Jesus Cristo como alguém que é real e que senta à mesa conosco e partilha do pão. A igreja reconhece com gratidão as iniciativas das pastorais da juventude e estimula milhares de jovens comprometidos no serviço solidário aos necessitados, vivendo com radicalidade o seguimento de Jesus Cristo. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Assim como no Antigo Testamento, Deus apostou no jovem Isaías, fazendo dele um grande profeta. Hoje continua precisando de profetas jovens para muitas missões na sociedade. Deus pergunta também a você como perguntou a Isaías: A quem enviarei? Isaías respondeu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E qual é a sua resposta? Ao longo da história da igreja, constatamos que inúmeros jovens, mesmo com pouca idade, iniciaram com poucos recursos obras que se tornaram um marco da solidariedade de serviço aos mais necessitados, como veremos na experiência do Arsenal da Esperança. O Arsenal da Esperança é uma casa que acolhe, aqui em São Paulo, 1.200 pessoas em situação de rua todos os dias. Mas a nossa fundação vem um pouco mais de longe, seja no tempo que no espaço. Nós nascemos na Itália, em 1964, por uma intuição de um casal de jovens que começaram a reunir um pequeno grupo de outras pessoas também jovens que na época, lá em Turim, como já falei na década de 60, tinham um sonho, que era e continua sendo nosso hoje, de lutar contra a fome no mundo. Então eles começaram a pensar, mas vamos fazer o quê para lutar contra a fome no mundo? Então, se olharam um pouco entre eles faziam encontros, não é? E pensaram, nós podemos ajudar quem já está ajudando as pessoas a não morrer de fome. E isso começou a se tornar um pequeno e depois grande movimento que eles chamaram de SERMIG, Serviço Missionário Jovens. Isso criou uma caminhada de muitos jovens que começaram a pensar, realmente ninguém é tão jovem. Os nossos fundadores, Ernesto e Maria, este casal, tinham 20 anos quando começaram este movimento. Ninguém é tão jovem
que não pode se ocupar de problemas até complexos, até grandes, enormes, como a fome no mundo. Muitas vezes a pobreza da juventude é não saber que nós podemos fazer muito e que nós podemos fazer o bem. Então, todos os jovens têm esta riqueza. Não fiquemos na pobreza de pensar que nós não podemos fazer nada. Nós, jovens, podemos fazer muito, mas temos que arriscar um pouco, dedicar um pouco do nosso tempo, da nossa vida, da nossa inteligência, do nosso estudo para os outros. Muitos falam, eu quero ser alguém na vida. O que significa? Nós somos feitos para ser alguém para os outros. É ali que eu descubro a felicidade. É ali que eu descubro o sentido de uma vida. Na era da internet, do celular e das redes sociais, a comunicação com o mundo se tornou ilimitada. As redes sociais estão gerando um novo sujeito, novas formas de pensar, de viver, de sentir, de se relacionar, novos modos de ser. Os jovens nativos digitais são uma geração organizada em rede. Em primeiro lugar, nós precisamos mudar o nosso paradigma. Se fala muito em dizer coisas aos jovens. Nós precisamos, em especial, desenvolver a nossa escuta. Precisamos ter coragem de escutar o que eles dizem, né? Essa capacidade de escuta é seria a primeira orientação que a gente deve ter numa sociedade da informação como essa em que a gente vive. Existe algo muito interessante. Para além dos riscos da fragmentação, que de fato existem, nós encontramos inúmeros jovens que têm se utilizado das novas tecnologias para construir novas formas de narrar a si mesmos, aos outros e ao mundo em que eles vivem. Não necessariamente a tecnologia ela promove a dispersão. Muitas vezes as novas tecnologias e essas redes sociais, esse é o nome, né, que a gente escolheu usar, as redes sociais elas têm sido apropriadas pelos jovens para construir novas formas de existência coletiva.